Olá pessoal, aqui quem está falando é Marco Antônio Barreto, do canal O Contador de Histórias. E nós estamos aqui para contar para vocês algumas histórias do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E também algumas histórias de outros países, na Europa, na África. E por isso o nosso canal se chama O Contador de Histórias. Nesse primeiro episódio nós vamos estar contando a história de Nova Iguaçu, desde o seu surgimento até os dias de hoje. Não daria para contar tudo em um vídeo só, então nós vamos fazer dois vídeos, vamos dividir em duas partes. A história da Velha Iguaçu, que começou aqui em Iguaçu Velho, Vila de Cava, nessa região aqui de Tinguá, e a história da Nova Iguaçu. Nós vamos falar sobre o cemitério dos escravos, vamos falar sobre a igreja Nossa Senhora da Piedade, vamos falar sobre a Fazenda São Bernardino e o centro de Vila de Cava e de Tinguá. Uma história muito interessante. E no segundo episódio nós vamos falar de como começou a Nova Iguaçu. Então curte nossos vídeos, compartilha, comenta. Esse vai ser o primeiro vídeo do nosso canal. Espero que você goste. Então vamos lá. Meus amigos, a nossa viagem começa lá no século XVIII, quando no ano de 1755 é construída a primeira igreja, a igreja de Nossa Senhora da Piedade, que funcionou de 1755 a 1760. Era uma igreja toda feita de madeira e não tinha muita durabilidade, tanto é que ela só dura 5 anos. Até que em 1760 é construída a igreja nova, né? Ou seja, se nós formos buscar de lá para cá, essa igreja já tem 264 anos. E essa igreja está ali na região de Iguaçu Velho. Embora não exista mais a igreja, agora o que sobrou da igreja foi a torre, né? A torre ainda está de pé, estava assim muito degradada, mas se não me engano a prefeitura de Nova Iguaçu, essa prefeitura atual, ela começou uma obra de restauração. Então o que você vai achar dessa igreja, a igreja de Nossa Senhora da Piedade, você vai achar lá intacta a torre. A igreja já não existe mais, você vai achar a torre. O cemitério da Freguesia da Piedade do Iguaçu, que era o nome inicial do cemitério que hoje nós conhecemos como cemitério dos escravos. Porém, esse nome não é um nome correto, até porque não se enterravam só escravos ali. As pessoas ali, elas eram enterradas sem nenhum tipo de ritual religioso, né? Os historiadores falam até que elas eram enterradas ou sem roupas, né? Ou enrolados em esteiras, né? E quem ficou responsável por isso, por essa questão de fazer o sepultamento das pessoas ali, na época foi a igreja de Santa Rita, né? Era uma entidade católica e era responsável pelos serviços e cobrava ao Estado por isso, né? Para exercer essa função. Então esse cemitério que hoje chamam de cemitério dos escravos, né? Na verdade deveria ter recebido um outro nome, até porque ele não enterrava só escravos ali, enterravam homens brancos, né, homens ricos. Então os ricos eram enterrados logo na entrada do cemitério e os escravos, os negros pobres, eram enterrados no fundo do cemitério. Então esse nome de cemitério dos escravos, né, não é o nome correto, né? O nome correto deveria ser um outro, tipo cemitério da Freguesia, cemitério da Piedade, cemitério do Rosário, né, que era o nome das igrejas que ali estavam, e não cemitério dos escravos. Também nessa região, né, existia, né, porque hoje só existem fragmentos dela, né, mas foi construída em 1822, aí já no século XIX, a Estrada do Comércio, né, que foi construída no século XIX, tendo ainda alguns trechos por aí, ali perto do cemitério dos escravos, você acha algum trecho dela, né, com algum calçamento em pedra portuguesa, né, e começava ali na vila de Nossa Senhora da Piedade, hoje Iguaçu Velho, né, passava em Tinguá até chegar em Andrade Pinto, que hoje se chama Vassouras, né?
e de lá seguia para Minas Gerais, para Goiás. Tinha uma conexão com o Rio Iguaçu, né, onde também antigamente tinha ali, ficava o porto do Iguaçu Velho, né? Nesse porto os navios atracavam e ficava ali carregando, né, materiais, cargas para seguir viagem rumo ao Rio de Janeiro, né? Em 1858 esse porto ele fica abandonado por causa da inauguração da estrada de ferro Dom Pedro II, que ligava Queimados à Corte, né? Esse Rio Iguaçu ele foi muito importante para a história de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro, né? E essa estrada do comércio também. A estrada do comércio, na verdade, a Estrada Real do Comércio transportava café do Vale do Paraíba, né? Passava aqui pela Estrada do Comércio, por Tinguá, e ia subindo até Minas Gerais e Goiás. Então foi assim, um local muito importante para a história do Rio de Janeiro, para a história de Nova Iguaçu e para a história do Brasil, né? Também algo muito importante aqui no nosso município, né, que até hoje está lá em ruínas, mas ainda tem alguma coisa que você possa ver, é a Fazenda São Bernardino, né? Essa fazenda ela começa a ser construída pelo português Bernardino José de Souza e Melo em 1862 e ela termina a sua construção em 1875, né? Então o Bernardino de Melo ele compra aquelas terras, constrói a fazenda, e essa fazenda ela servia, né, como um engenho de cana-de-açúcar, né? Ele também transportava muita madeira e carvão, né? E em 1917, né, antes da gente falar de 1917, continuando falando de Bernardino de Melo, essa fazenda também servia de um local de descanso para quando a família imperial passava por ali. Eles davam uma parada ali na Fazenda São Bernardino, né, que tinham muitos escravos na época, e eles descansavam ali com a família e depois eles seguiam viagem. Uma coisa interessante falar é que ali na frente da fazenda, do outro lado da rua, da pista, tinham muitas palmeiras imperiais, né? Que eles plantavam ali as palmeiras imperiais de um lado e de outro, e depois essas palmeiras foram derrubadas. A gente vai estar falando um pouquinho mais na frente para vocês, e hoje, se você observar ali, me parece que só tem uma palmeira imperial ainda de pé, as outras foram derrubadas. Por quê? Porque em 1917 essa fazenda São Bernardino foi vendida a João Julião e o Giacomo Gavazzi, que usaram a fazenda com fins comerciais e também para carregamento de madeira, né? E por causa dessa questão desse carregamento de madeira, eles cortaram na época muitas palmeiras imperiais, onde ali só sobrou uma palmeira, né? Em 1951, essa fazenda é tombada pelo patrimônio histórico do município, né? Na promessa de restaurar, né, de cuidar da fazenda, o que não aconteceu, né? E dizem que até hoje também não pagaram ao João Julião e ao Giacomo Gavazzi, né? Então, em 1951, essa fazenda foi tombada, e como não aconteceu aquilo que havia sido combinado, eles foram lá, saquearam a fazenda, né? Levaram tudo que tinha dentro da fazenda e ficou só a fazenda mesmo. Até que em 1986, se não me engano, né, houve um incêndio ali, né, e onde a nossa fazenda São Bernardino ficou ali em ruínas, ficou completamente destruída e ficou ali em ruínas, né? Então, infelizmente, aí a gente praticamente está perdendo uma grande parte da nossa memória, da nossa história. E eu queria falar também um pouco para vocês de Vila de Cava, né? Que hoje é Vila de Cava, antigamente era só Cava, né? Cava significa marimbondo. Então Vila de Cava também foi um local muito importante
para a economia, né, do nosso município, para a economia do nosso estado, né? Vila de Cava também era um porto, né, que recebia, né, tudo que vinha lá de cima de Queimados, de Japeri, né, do Vale do Paraíba, e ali Vila de Cava ela distribuía, né, por vias fluviais, para Belfor Roxo, para Caxias, para o Rio, né, desaguava na Baía de Guanabara e a partir dali seguia viagem para o Rio. No século XVIII, ela era chamada só de Cava, né, e teve uma grande importância, né, quando no Rio de Janeiro teve uma seca muito grande e Vila de Cava foi que abasteceu de água o Rio de Janeiro, né? Daí então a criação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né, para ajudar a levar água lá para o Rio de Janeiro, né, principalmente ali para a Realeza, né, e também ajudava a escoar toda a produção que vinha lá de Minas Gerais, do Vale do Paraíba, e transportar manilhas, né, para mandar água para o Rio, para poder manilhar e mandar água para o Rio. Isso tudo em 1855, mais ou menos. E aí então é criada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, né? E com a criação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, o que acontece, né? Essa área de Iguaçu Velho ela começa a ficar abandonada. Por quê? A estrada, por exemplo, a Estrada Real do Comércio passa quase que não ter utilidade nenhuma, né? A prefeitura, a delegacia, cartórios, aqueles lugares, aquelas repartições importantes, né, que era aqui tudo em Iguaçu Velho, o porto, começam a ficar abandonados e todo mundo migra para locais por onde a estrada de ferro passava, porque eram locais de acesso mais fácil, né? As pessoas chegavam mais fácil onde queriam e também as margens dessas estradas de ferro começaram a fazer comércio, né? Começou a crescer o comércio aqui nessa região de Nova Iguaçu e as pessoas entenderam que era mais vantajoso ir morar lá, porque lá tinha a possibilidade de emprego, enfim, né? E a gente na frente vai estar contando um pouco mais essa história quando a gente contar a história de Nova Iguaçu. Então, meus amigos, é isso. Nova Iguaçu, né, ela começa verdadeiramente aqui no Iguaçu Velho, né? Por isso que hoje o nome é Nova Iguaçu, porque antes era Iguaçu Velho, né? Então, quando em 1917, se não me engano, o Dr. Tibau resolve trocar o nome, né, de Marcha Bomba, aí gera o nome de Nova Iguaçu por causa da Iguaçu Velha. A Iguaçu Velha praticamente deixa de existir, fica abandonada e hoje que nós temos aí só ruínas, né? Nós tínhamos ali, recapitulando, em Iguaçu Velho, né, o porto, né, de Iguaçu Velho, onde os navios vinham do Rio, atracavam ali, eram carregados, iam nas suas viagens sentido Rio de Janeiro, né, para levar toda a mercadoria. Então nós tínhamos o porto de Iguaçu, ali em Iguaçu Velho, nós tínhamos prefeitura, delegacia, nós tínhamos outros órgãos importantes, digamos assim, né, como cartórios, enfim, era tudo ali, né? E também a Estrada Real do Comércio fica desativada. Hoje nós temos ali alguns fragmentos que dá para você visitar, né? E agora também o que você pode ver da Iguaçu Velha é a questão do cemitério, hoje chamado de Cemitério dos Escravos, até indevidamente, mas o nome é esse. E também a igreja, né? A torre da igreja Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu ainda tá lá, e segundo informações, tanto a Fazenda Velha, tanto o cemitério, quanto a torre da igreja, né, a prefeitura está fazendo um trabalho de revitalização. Com isso também a região de Tinguá, né, conhecida como Conceição, a região de Tinguá também começa a ficar abandonada, né, e todo mundo migra
ali para os locais ali onde estava passando a estrada de ferro, porque estava gerando muito emprego. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte da nossa história, né? A história de Iguaçu Velho. O nosso próximo vídeo vai ser falando sobre Nova Iguaçu.